Rede Pernambuco de Rádios. Entrevista. Programa Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios. Do Recife Agora eu converso com o Dr. Valdeci Pascoal. Ele é presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, presidindo essa Corte de Contas aqui pela segunda vez, já nesse segundo semestre, entrando aí já na reta final desse trabalho que ele está fazendo aqui como presidente. É o mais antigo, o mais experiente aqui da Corte. Recebendo mais uma vez aqui no seu gabinete. Doutor, é um prazer, querido, tê-lo de volta aqui à Rede Pernambuco de Rádios. Muito bom conversar com o senhor, falar um pouquinho aí da sua gestão, da sua atuação, do papel do Tribunal de Contas para os municípios, para o povo de Pernambuco. Muito bom, Alberes. Fico muito feliz em falar novamente com você, com seus ouvintes, com a sua credibilidade. Para a gente é uma oportunidade enorme de poder falar para os cidadãos do Estado de Pernambuco, dos municípios, sobretudo, através da sua rádio. Seu programa. E aí, doutor, como é que está o trabalho aqui no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco? Entrando aí o segundo semestre, como é que está a expectativa, o planejamento do seu trabalho aqui à frente dessa presidência? Isso, Alberes. O tribunal ele tem um planejamento estratégico, ele tem um plano de controle externo. A gente tem os compromissos formais com os processos de contas, o parecer prévio nas contas de prefeitos, do governador, a gente tem o julgamento de contas dos ordenadores. A gente tem uma atuação preventiva muito importante através de análise de licitações e contratos. Isso evita muito desperdício. É um momento de uma atuação nossa concomitante que tem gerado economias vultosas. E é muito importante também essa reflexão, porque é justamente uma atuação do tribunal que a Constituição permite para evitar chorar sobre o leite derramado depois. É melhor um tempo aqui do controle analisando, para dar mais segurança jurídica. Os próprios gestores têm interesse nisso, que o tribunal atue já na fase, é melhor do que atuar depois, quando às vezes já tem um problema, tem que julgar irregular, devolver recursos. Então o tribunal nessa relação dialógica atua preventivamente, isso tem sido também um motivo de muita efetividade. E temos uma atuação cada vez mais nessa área de políticas públicas. Hoje em dia o tribunal existe para melhorar a execução do orçamento, para melhorar a educação, a saúde, não diretamente. Não é o tribunal quem faz isso, essa política é do governante, que é eleito para isso. Mas a gente pode fazer uma fiscalização chamada auditoria operacional, faz diagnóstico. Agora mesmo a gente está com diagnósticos em várias áreas. Você vê todo dia na área de segurança, na área de educação inclusiva, matérias importantes, levantamentos importantes da questão do autismo nas escolas, a questão da alfabetização, dos resíduos sólidos, das festividades, das isenções fiscais. E agora, Alberes, nesse âmbito da política pública e da transparência, que é outro carro-chefe nosso, o tribunal talvez um dos tribunais do Brasil que mais adotam medidas para ajudar o cidadão a conhecer a gestão. E a gente tem um portal que está completando agora 10 anos, foi na minha gestão que a gente inaugurou formalmente o Tome Conta. O Tome Conta 10 anos, ele está com 10 anos hoje. Ele já trazia dados aí de municípios do estado de receita, despesa, orçamento. E agora a gente ampliou para todas as políticas públicas. Então, esses painéis que a gente faz levantamento, resíduo sólido, a questão da primeira infância, o painel de festividades, que agora foi lançado, você tem todas as festas dos municípios, contratos, licitações, São João, Carnaval, não é só São João, São João, Carnaval, festa de padroeira, festa de fim de ano, dando um grau maior de transparência. A questão das renúncias fiscais de receitas, que é uma política pública importante para atrair emprego, para atrair renda, mas pela primeira vez o tribunal está divulgando todos esses dados. Quanto é que o Estado de Pernambuco renuncia de receita, quais são os programas, está no nosso portal Tome Conta. Servidores públicos dos municípios e do Estado. Uma preocupação que a gente tem, esse dado foi divulgado. Um aumento de contratos por prazo determinado, que é possível pela Constituição, mas tem que ser excepcional. Não pode ser a regra. Então esse painel está apontando nesse sentido também, que vai exigir um cuidado maior. Então, a segurança municipal, fizemos agora um diagnóstico, todo mundo pensa que segurança pública é só dever do Estado, né? Por causa da Polícia Militar, Polícia Civil, os presídios. Claro que uma boa parte disso, a Constituição encarrega os Estados mesmo, tem o papel principal. Mas tem a União também, o governo federal, com fronteiras, com questão de droga, de armamento, né? de inteligência, de recursos. E tem os municípios, a lei federal que trata da segurança pública,
estabelece uma série de atribuições no município. Não é só guarda municipal, não. É iluminação, é programa de assistência à mulher contra a violência, a iluminação pública. A educação também, né? A escola. Educação, primeira infância, tudo tem a ver com essa questão da segurança. Então, fizemos um painel de referência, reunimos aqui as pessoas e, no caso da segurança, um grande levantamento que está nesse portal Tome Conta. Isso vai ajudar o prefeito de um município a olhar como é que está o outro e vai jogar luz sobre isso, para que o cidadão possa também cobrar mais dos seus gestores. Então, assim, a vertente de julgamento de contas continua bem, com planejamento, nós temos metas de julgamento e procuramos cumprir isso. Tem a questão da prevenção, com os alertas, com as cautelares, com as reuniões que nós fazemos aqui diariamente com os gestores, tanto a auditoria como os relatores. Você encontra soluções. Tem uma coisa nova também, Alberto, chamado mesa de conciliação. O tribunal, diante de questões complexas, por exemplo, agora, Canal do Fragoso. É uma obra que vem se arrastando aí, de muita complexidade para os gestores. De décadas, né? De décadas, do município de Olinda, do estado de Pernambuco e do governo federal. O conselheiro Disseu Rodolfo instalou uma mesa de conciliação, chamando os gestores envolvidos, os fornecedores de contratos que não estão andando, estão com algum problema, se queixam também, e o tribunal. Uma mesa para ouvir todo mundo e chegar no consenso para destravar. Para resolver. Então, esse é um papel novo nosso. A gente está experimentando de uma forma cuidadosa, cautelosa, mas então, veja, essa relação dialógica com o gestor é cada vez mais forte. A gente sabe que controle, ele tem um papel, a gente tem um papel constitucional. Às vezes pode desagradar, isso é normal, pode ter alguma tensão, mas o nosso propósito aqui é de realmente dialogar com o gestor, compreendê-lo. Né? A propósito disso, eu posso falar daqui a pouco, mas a gente vai lançar agora um novo projeto chamado Fala Gestor, a sua realidade conta, que é exatamente atrás da gestão, para ter maior empatia com os gestores, colocar no lugar dele, para ver o que é que ele passa naquele dia a dia. A gente aqui às vezes é muito confortável, né? No mundo das leis, no gabinete, com um bom salário, mas e a realidade municipal? Né? É importante saber, e tem uma lei hoje muito importante, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conhecida como LINDB, que exige, que obriga os tribunais de contas, o judiciário, quando for julgar um processo, saber a realidade que aquele gestor aplicou aqueles recursos. Às vezes, num caso idêntico, feito num município que está todo estruturado do ponto de vista de burocracia, é avaliado pelo tribunal diferente de um município que está com as condições não adequadas e não por culpa do gestor. Porque se for por culpa do gestor, não há defesa. Então a gente vai lançar esse programa também, Fala Gestor, a gente vai nas inspetorias regionais convidar cada prefeito para ouvir a sua realidade. Isso é um ponto importante que leva ao tribunal até recuperar o sentido mais etimológico da palavra auditar, que é ouvir. Não faremos um bom julgamento se não ouvir a realidade dos gestores. O doutor Valdeci, em relação ao Tome Conta, um projeto foi idealizado lá na sua primeira presidência, que chega aí aos 10 anos, foi o que lhe chamou mais atenção durante esse período aí do Tome Conta, e a importância também dessa ferramenta para a sociedade, como tem sido também o acesso, a população tem buscado as informações lá dentro do portal, como é que tem sido essa realidade? Não tenha dúvida, Alberes, o Tome Conta é um caso de sucesso mesmo, com sem falsa modéstia. É bom que se diga que essa questão do tribunal trabalhar o estímulo à transparência não começou com o Tome Conta. A gente tinha nas gestões anteriores, de Marco Loreto, Tereza Duere e de outros, Carlos Porto, um portal chamado Portal do Cidadão, que já era um começo disso. O Tome Conta apenas deu um upgrade, reforçou, tornou a tecnologia melhor, mais amigável e ampliou. E usamos esse nome, Tome Conta. Então foi um marco realmente, um upgrade importante nessa indução da transparência. E, de fato, o que a gente constatou nesses 10 anos, daí a importância da gente... Primeiro que houve um outro salto qualitativo, foi incorporar toda essa parte de política pública. Você agora, quando vai no município pesquisar, você não vai ter só receita, despesa, orçamento, não. Você vai saber como está na educação, os levantamentos, resíduo sólido, lixão, defesa civil, festividades, tudo vai estar lá. É uma radiografia completa do município e do estado também. Tem algum município que não coloca essa informação lá, ou alguma secretaria do estado não coloca essa informação? É o seguinte, porque hoje em dia, de onde o Tome Conta vem? O Tome Conta vem de um outro sistema que a gente tem chamado remessa. Porque os gestores, tanto do estado como dos municípios, são obrigados periodicamente a mandar tudo para o tribunal. É prestar contas, é isso.
Eles mandam licitações, mandam contratos, mandam convênios, mandam o orçamento, mandam os balanços, mandam o relatório de gestão fiscal, mandam o relatório de resumida execução orçamentária. É muita coisa, né? É muita coisa, então, é verdade. Tanto que a gente tem um sistema ou outro chamado Integra, que é para o gestor avaliar a pendência que ele está. Para facilitar, ele sabe, estou inadimplente com o tribunal. Porque uma inadimplência dessa pode gerar multa, auto infração. Então, o tribunal, por ter essa base de dados, os tribunais de contas no Brasil, Alberes, de maneira geral, são as instituições que têm mais dados dos governos, das administrações, porque eles recebem isso, justamente pelo dever de prestar contas. A gente tem esses dados. Então, a gente transforma isso de uma maneira racional, mais amigável possível, tornando essa linguagem mais simples, que é outro projeto nosso de linguagem simples, para poder o cidadão médio compreender o máximo possível. Porque se botar lá o nome do orçamento, o nome das coisas, tudo técnico, não vai ter controle social, né? E o objetivo nosso é realmente jogar luz nas contas. Então, você falou aí desde o início de 2015 até hoje, o Tome Conta foram triplicados os acessos de cidadãos ao Tome Conta. E agora com rigor até maior, porque não pode ser um mero clique, não. Tem que passar no mínimo 1 hora. Para a gente considerar que foi uma pesquisa, tem que passar vários minutos para poder considerar que houve um acesso do cidadão de verdade. E uma marca, Alberes, não tem uma matéria, aliás, dizer isso é exagero, mas poucas matérias em Pernambuco e no Brasil que falam de gestão pública em Pernambuco deixam de citar dados do Tome Conta. Ou denúncia, ou matérias mesmo de foro de análise de mérito. Olha, isso aqui foi um dado confirmado pelo Tribunal de Contas no Tome Conta. E o nome de estudo, né? É o cidadão. Controle nenhum vai ser perfeito. Nem de tribunais de contas, nem de Ministério Público, nem das polícias, das procuradorias, do judiciário, se não for com duas interfaces da sociedade importantíssimas, que é a imprensa, papel de vocês, importantíssimo, dando eco à nossa atuação e a crítica também à nossa própria atuação, e o cidadão. O cidadão que tem aquela condição de compreender melhor, de fazer um juízo de valor melhor nesse mundo de desinformação. Isso é um dado importante. A gente vive uma epidemia de desinformação. Quando você tem, então, uma fonte confiável, por mais que você possa fazer uma crítica a ela, você tem uma fonte confiável vindo do Tribunal de Contas a partir de um sistema, né, que é auditado, então você passa a confiar. Aquele dado realmente, aquele gestor é importante. Então, meu juízo de valor como cidadão sobre a minha gestão que está aqui cuidando de mim vai ser se eu estiver melhor informado por um portal como o Tome Conta, pelo nosso site de comunicação, que a gente divulga as matérias. Então, a gente tem esse compromisso. Por isso que eu digo sempre, um dos maiores desafios hoje atuais é a democracia, é a consolidação da democracia no Brasil. Tem sido resistente e o fortalecimento das instituições. E a principal coisa que é decisiva para isso é a confiança. Você pode criticar, nenhuma instituição é perfeita, como o ser humano não é, mas você precisa ter confiança nos dados. E o Tribunal de Contas passa essa credibilidade. O Tome Conta hoje é uma instituição, tem até um nome próprio, já transcendeu o próprio Tribunal de Contas. Ô doutor Valdeci, eu estava semana passada numa assembleia lá na MUP, os prefeitos lá falando que ser gestor nesse período não tem sido fácil, porque tem a fiscalização da Câmara de Vereador, tem a fiscalização da população que cobra a saúde, a educação, a efetivação das políticas públicas básicas, tem a fiscalização do Ministério Público, tem a fiscalização do Tribunal de Contas, tudo, é muita fiscalização. E eles também falando sobre a dificuldade hoje de você pegar uma obra para executar ela, pegá-la do começo, licitação, executar. Muitas vezes você faz tudo certinho, não rouba, não desvia, e quando chega lá no final, qualquer coisa, você ainda sai com a penalidade. Como é que você vê tudo isso e o que é que pode ser feito para, vamos assim dizer, para facilitar? Hoje, uma licitação, ela dura em meio aí 6 meses, né? Se você for pegar para fazer todo esse negócio. Uma mais complexa, aí tem como é que você vê tudo isso assim? E de que forma? Porque tem uma lei federal, tudo é baseado numa lei federal, né? O Tribunal de Contas está aqui, não inventa lei. Faz lá, executa, fiscaliza o que está lá dentro do papel. Vocês aqui não inventam lei, faz o que a Assembleia coloca no papel e o que o Congresso no papel. Mas de que forma o Tribunal de Contas pode ajudar, vamos assim dizer? Até Marcelo estava falando que poderia se fazer aí convênios dos municípios com o governo do estado. Teve aquela parceria lá na época de Eduardo Campos, lá atrás, que tinha muitos convênios, FEM, coisa desse tipo, mas que tem dinheiro ainda que
não foi pago daquela gestão, que o município não tem a certidão, às vezes não tem um projeto. De que forma pode ter um pacto também entre Tribunal de Contas, municípios, governo do Estado, para que um convênio do Estado com o município ele possa ser executado mais rápido? E o Tribunal de Contas ele tem um papel e pode ajudar também na execução de um dinheiro que venha lá de Brasília. Eu tive, na última fala que eu fiz com o senhor aqui, você passou para mim um levantamento das obras inacabadas aqui no estado de Pernambuco. Essa realidade, depois daquele diagnóstico que o senhor disse que fez os encaminhamentos, surtiu algum efeito? Como é que está essa realidade também, doutor Valdeci? Alberto, você toca aí numa questão complexa e fundamental, né? Que é essa relação do controle com a gestão. E eu concordo que a vida hoje no gestor público no Brasil, o desafio que ele tem para cumprir a lei, ser legal e ser eficiente é muito grande. A gente tem uma tradição, e são muitas causas, né? A gente tem uma tradição latina que é de muitas leis. Você tem 2 sistemas no mundo em matéria de normatização. O mais anglo-saxão, na Inglaterra, Estados Unidos, que é mais pragmático, tem poucas leis, é muito precedente e foco na eficiência. E você tem a nossa tradição latina, portuguesa, francesa, que é de muitas leis, de constituição, de leis complementares. E num país que é uma federação atípica, é a única no mundo que tem 3 entes federativos. Os estados são unitários, tem lá a União e tem províncias lá sem muita autonomia, mais fácil de administrar, de aprovar leis nacionais, né? Ou você tem a federação típica, que é a União e os estados. No Brasil ainda temos os municípios. E não é contra o municipalismo, não. Ao contrário, eu sou municipalista e acho que é uma jabuticaba muito interessante esse modelo nosso, né? Que leva a questão para a ponta, onde mora o cidadão. Só que esse federalismo que a gente vive hoje, fora essa questão de leis federais, que se aplicam lá no município na ponta, leis estaduais que se aplicam no município e a lei municipais. Fora isso, a maior parte das obras públicas, por exemplo, tem recurso federal, do estado e do município. Já vão incidir aí 3 controles diferentes. Você falou aí, então o gestor municipal, se faz um convênio numa obra que tem recurso federal, uma parcela do estado e do próprio município, ele vai ser fiscalizado pelo TCU, pelo Ministério Público Federal, pelo TCE, pela CGE, né? Onde tem o estado que tem mais poder do município, ainda vai pelo TCM do município. Então, de fato, o gestor tem esse desafio e, no mais das vezes, existia um descompasso histórico entre a estrutura burocrática e administrativa dos órgãos de controle depois da Constituição, que se fortaleceram através de concurso, são quadros menores, plano de cargos e salários mais atrativos, pouca rotatividade, maioria de servidores estáveis, com capacitação. Então você tem assim como se fosse o mundo do controle funcionando numa era digital e o mundo da gestão, alguns locais assim, mas a maioria não, por causa do desafio, de um quadro que são grandes, das demandas que são, e o Poder Executivo que tem a maior parte de atribuições. Então esse é um outro desafio, é você ter todo indicador de governança que a gente faz, sobretudo nos pequenos municípios e tal, você vê situações muito desafiadoras. As leis feitas para uma realidade, o tribunal todo cheio de capacitação, exigindo com base no que a lei, não inventou lei, como você disse, mas o município com dificuldades. Então, daí essa questão que uma das coisas que podem ser feitas é os gestores procurarem o tribunal, por exemplo, na parte da escola de contas. A gente tem capacitação que ajuda. Vai resolver? Não. Mas ajuda muito. Tem toda a área, previdência, segurança, tributo, orçamento, tem servidor e contratação, está lá, a escola tem um curso customizado para cada realidade daquela. Então é importante, essa diferença vai existir como? Com a capacitação que o tribunal faz via escola, através de reuniões. Gestores que se antecipam, que procuram o tribunal, não deixa a coisa acontecer, tem uma licitação complexa, tem um novo modelo de contratação de festividades, apresenta ao tribunal antes. A gente não pode ser assessor jurídico, a gente não diz as coisas normalmente antes, mas pode ter reuniões de entendimento. E aqui o gestor vem, apresenta a questão, ouve algumas coisas, tanto da auditoria como dos jogadores, e pode sair mais seguro de um caminho ou não. Ele sempre vai poder ser livre para caminhar, mas a gente também para, de alguma forma, fazer alguma crítica, né? Algum julgamento. Mas se você antecipa, traz aqui o problema, ou então quando já está diante de um problema complexo, tipo esse que eu falei aqui do canal do Fragoso, um contrato em execução,
vir também ao tribunal e procurar o tribunal para tentar alguma forma de conciliação, de mediação. Então, assim, o primeiro conselho que eu daria é procurar capacitar e estruturar o seu quadro de governança com o chamado centro de governo. Uma boa área de planejamento, uma boa área tributária e uma boa área de controle, para ele se preservar, porque ele corre muitos riscos hoje em dia. Então, um prefeito, para tomar uma decisão, ele ouve o seu procurador, ele tem que ouvir o seu controlador interno, seu secretário da área, vir ao tribunal para ter segurança, porque ele vai arriscar menos. E procurar o tribunal, se antecipar ao tribunal. Como eu falei aqui, a gente já tem essa iniciativa de ouvi-los, tradição nossa. A gente é um tribunal que, tradicionalmente, pela própria origem de muitos conselheiros, tal, ouve o gestor, ninguém se recusa aqui a receber prefeito, a ter sensibilidade. Meu contato com a MUP é permanente, desde Patriota, com o Marcelo agora é do mesmo jeito. Às vezes troca mensagem de manhãzinha. Uma questão, o presidente está aqui com uma questão aqui complicada, uma decisão do tribunal que está afetando muito aqui, me traga as questões aqui, vamos refletir junto. Então a gente tem. Agora, de fato, a gente tem também o nosso papel, que é fiscalizar e não abriremos mão dele, né? Não tem como abrir mão dele, mas procurando ter uma relação dialógica, compreensiva, até um gestor ser sancionado pelo tribunal é um longo caminho. Então ele tem muita coisa para deixar de ser sancionado, porque a gente de fato tem essa preocupação de alguma forma atenuar essa defasagem que às vezes existe entre setores, sobretudo municípios menores, do grau de gestão que tem, comparando com as leis que existem, e esse papel do tribunal de controlar a licitação, contratos, né? Porque essa parte de licitação é muito delicada, é uma lei nacional, a gente não pode mexer nela, cheia de regras, porque a compra é com dinheiro que não é meu. O cidadão comum quer fazer uma obra em casa, tem dificuldade, né? Às vezes demora mesmo. Imagine isso com uma burocracia pública, mas é necessário. Então a lei já foi um avanço, essa lei nova das licitações, já racionaliza muita coisa, e a gente com essas capacitações, procurando ouvir, procura atender o máximo possível. Mas o gestor tem uma responsabilidade grande aí, que é não se omitir em criar uma estrutura mínima que ajude ele, para ele correr menos risco. Fala um pouquinho agora sobre o prêmio jornalista Hinaldo Sampaio, está sendo realizado aqui, já aqui da casa. O senhor está sendo presidente pela segunda vez. Queria que falasse um pouquinho também sobre a importância desse prêmio. Já está aberto lá as inscrições, né? Exato. Alberes, isso é uma satisfação muito grande em relação a essa questão da relação com a imprensa, né? Hoje em dia a gente tem um contexto de desinformação, de fake news, e você vê pessoas assim, jornalistas como você, que fazem as apurações devidas, que pode até nos criticar, não tem problema nenhum, mas com seriedade, né, com equilíbrio, com isenção. Então, respeito maior à imprensa, né? Essa imprensa que tem CNPJ, né? Não essas coisas que são aí, que espalham fake news. Então, a relação com a imprensa é fundamental. De uma forma que a gente viu nesse contexto de desinformação, de epidemia de desinformação, de crise da democracia, na imagem das instituições, foi de enaltecer esse papel da imprensa. A cobertura que ela faz, sobretudo das questões que envolvam gestão pública, recursos públicos, pode ter a ver com a gente, pode não ter a ver com a gente, mas a gente está avaliando isso. Então, é a segunda edição do Prêmio Hinaldo Sampaio, a outra foi um sucesso, são matérias e reportagens de TVs, de rádios, de blogs, de jornalismo impresso, de rádios. Então, foi um sucesso, matérias maravilhosas que mereceram mesmo. Agora a gente está fazendo a segunda edição com muita esperança de que saia do mesmo jeito. A gente vai fazer até um evento até maior na entrega disso, né? A comissão é formada por especialistas de fora das universidades, não é uma coisa corporativa nossa. A gente quer, de fato, prestigiar essa imprensa que é fundamental para a democracia. Então, para a gente, enaltecer o nome de Hinaldo, jornalista sério, seu colega, uma história, trabalhou muito tempo nessa casa aqui, mas era um exemplo também de jornalismo. Trabalhou no Globo, no Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco. Então, um baluarte, uma referência para a gente, mas, sobretudo, o propósito é enaltecer a importância da imprensa para o controle e para a democracia. Para fechar aqui já o nosso bate-papo, o senhor está nesse segundo semestre, já na reta final dessa segunda presidência do senhor, e um avanço importante foi o concurso. O senhor está conversando com o Felipe, disse que está a expectativa agora no mês de agosto. A importância também, como você vê esse avanço de conseguir realizar esse concurso aqui, o que é que você julga também como importante, Alberto? Estou
concluindo aqui nesse segundo semestre, minha segunda presidência, avanço dessa passagem pelo senhor, que eu acho que vem mais um aí pela frente, né? Tem mais um, você é novo, pouco mais de 50 anos, aí tem um bocado de tempo aqui, tem quase 2 décadas ainda por aqui. Eu estou muito feliz de poder coincidir com esse ano de fazer um concurso na minha gestão ainda. Eu ingressei aqui por concurso em 91, vindo lá da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e o tribunal sempre foi uma referência, né, em relação de concursos públicos, né? É uma entidade hoje uma das mais buscadas, Brasil todo, quando esse concurso saiu, a gente já sabia que ia ser bombado. Tem mais de 20 mil inscritos, superou a nossa expectativa. A concorrência é grande, né? Concorrência é grande, porque é um órgão realmente de excelência. Eu vejo gente trocando aí empregos de outras coisas grandes para trabalhar no TCE de Pernambuco, que é de fato uma referência. Então, esse concurso, ele não é um concurso grande em matéria de cargos, porque hoje em dia a gente tem que estar cuidando para não crescer demais. Tem a tecnologia que vai ajudar a gente, a própria inteligência artificial ajuda, não vai substituir a gente nunca, o auditor, nem o julgador, mas ajuda, então a gente tem que ir com cuidado. Então, mas você vai ter concurso para auditor da saúde, a gente precisa do auditor especialista em saúde. Saúde é uma das áreas mais complexas que existe para auditar, para entender a realidade do gestor. Auditor na área de TI, hoje em dia não se trabalha sem sistemas, sem saber de TI. Então é fundamental a gente ter um quadro aqui de excelência e vai reforçar esse quadro. E o auditor de conta, essa parte de processo, de atuação preventiva, o foco no jurídico também, na contabilidade, na gestão, na governança. Então, de fato, o tribunal tem esse celeiro e a gente está optando, Alberes, para fazer concursos daqui para frente mais periódicos, porque oxigena mais, você não perde memória. Você não faz aquele concurso de cada muitos anos, que aí não pega ninguém mais aqui, você vai misturando, fazendo uma mescla, isso é saudável do ponto de vista institucional. Você não perde, cria uma cultura institucional e oxigena, que é importante esses eventos novos, né? Então, estamos muito felizes, vai ser um sucesso. Agora em setembro vão ser as provas pela FGV, entidade seríssima, né, consagrada nacionalmente. Então, fico muito feliz de poder, a simbologia podia ter sido, claro, na próxima gestão ou até na anterior, mas coincidindo ser na minha, né, eu que sou um pouco filho do concurso público, fico muito feliz, porque uma das marcas do tribunal ser referência no Brasil tem a ver com isso, tem a ver com essa base de servidores concursados, né, recrutados por concurso, mas também mesclado pela experiência e pela expertise dos julgadores que vieram também com sua experiência em gestão, no parlamento e na própria carreira técnica também. Isso, para liberar o senhor e a gente concluir aqui o nosso bate-papo com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, doutor Valdeci Pascoal. Estamos num momento bem interessante aqui da história de Pernambuco, né? Um tensionamento entre o poder legislativo e o poder executivo. E o senhor aqui presidindo esse órgão de controle, de fiscalização, que eu acho que nunca foi tão debandado como está sendo agora. Como é que está sendo esse momento e de que forma o senhor está também, vamos assim dizer, administrando essa situação, que eu acho que vem também sobre os seus ombros, né? Esta responsabilidade nesse momento de tensionamento, poder legislativo com poder executivo aqui no estado de Pernambuco, doutor Valdeci. Alberes, na verdade, o mundo vive uma tensão, né? Você olha para o noticiário, vê a questão geopolítica internacional, a gente vive momentos de tensionamento da sociedade como um todo. Olha para o Brasil, existe um grau de tensionamento, uma polarização, né? 40 anos de democracia, resiliente, mas também com muitos testes, né? Estamos segurando a barra, iremos segurar se Deus quiser. E temos no plano local uma situação também singular, né? Novos governantes de estruturas diferentes. O parlamento hoje tem uma força muito grande, né? E a cada tempo que você passa, o parlamento ele vai se empoderando ainda mais, né? Empoderando muito no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito dos municípios também. Então, é uma realidade nova. O papel do tribunal é não se meter em questão política. A gente é um órgão técnico, a gente procura, no meu caso aqui como presidente, como decano, procurar dar estabilidade às instituições, ter diálogo franco com todos os poderes, governo do Estado, presidente da Assembleia, presidente do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, são os órgãos autônomos. Então a gente procura ter um diálogo aberto, franco. Isso não quer dizer que não possa ter um tensionamento, é normal que tenha, mas com muito respeito e diálogo. Então, e a gente tem que estar preparado para esses contextos. Tem contextos mais fáceis, tem contextos mais difíceis. A gente vive hoje no Brasil, no mundo e aqui em Pernambuco, um contexto desafiador. Vamos procurar com calma, paciência, equilíbrio, né, para poder garantir a confiança nas instituições. 2 palavras que eu prezo muito, diálogo e confiança.
Sem isso, tudo fica mais difícil. O senhor já passou por um momento tenso como passa agora nesse momento aqui, dentro dessa sua experiência aqui dentro da casa? Ou esse é o mais tenso, mais interessante da história aqui, dessa sua passagem aqui no TCE? Singularidade, né, Alberes? A gente vive, de fato, um momento singular. Eu me lembro que há 10 anos na presidência, aqui em 14 e 15, a gente enfrentou o contexto da Lava Jato. Era a Copa do Mundo, Lava Jato. De fato, os controles ficaram ali refletindo sobre qual o papel. É um papel mais policial, é um papel mais de diálogo com o gestor. Então foi um momento em que o Brasil passou um grande teste. Agora, esse teste das relações institucionais, dos poderes saber os seus limites, o próprio tribunal saber o seu próprio limite, um autocomedimento também, mas não deixar de fazer as coisas que tem que fazer. Então, o que eu acho é que o tribunal, no geral, tem prestado um grande serviço ao Estado de Pernambuco. Com esses levantamentos, com o julgamento das contas, com imparcialidade, com seriedade do seu quadro de auditores, do seu quadro de conselheiros. Eu acho que a gente merece esse reconhecimento. E vamos trabalhar para isso, para tentar encontrar soluções com diálogo e confiança. Valdeci Pascoal, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, muito bom tê-lo conosco, muito bom também esses esclarecimentos, é sempre uma aula, o senhor muito gentil, sempre que acionamos, que Felipe está disposto a conversar conosco, você faz aí esse trabalho transparente, não é à toa que você tem o respeito do povo de Pernambuco, de todas as alas, eu converso com gente de todos os lados, político, da sociedade, e quando se fala o Tribunal de Contas Valdeci Pascoal, é unânime, até hoje eu não escutei uma pessoa fazer uma observação contrária, né? Porque eu estou na frente do senhor, não, ao senhor, que é um cara sério, íntegro, e eu acho que isso é muito bom. E envaidece e engrandece aqui a instituição a qual o senhor preside pela segunda vez. Foi bom tê-lo, boa sorte aí nesse segundo semestre, né? Dezembro finaliza a sua presidência, aí volta a ser conselheiro aqui. Exato. E vai esse trabalho, quem sabe daqui a pouco volta novamente para cá, porque é o rodízio, né? É o rodízio. Alberes, não, só gratidão. Agradecer a você, a seus ouvintes, toda a sua equipe e, mais uma vez, contar com essa parceria, né, com a imprensa de Pernambuco, pessoas com a sua seriedade, com a sua imparcialidade. Para mim é um orgulho, estarei sempre à disposição aqui. Muito obrigado. Ok, ouvimos aí Valdeci Pascoal, ele é presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, conversando conosco aqui na Rede Pernambuco de Rádios. Cidade em Foco. Rede Pernambuco de Rádios. Uma rede estadual com força local.